E aí, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero eu que sim. Iniciando mais um vídeo de maquiagem aqui pra vocês. Como vocês viram aí no título, hoje, depois de um bom tempo sem trazer esse tipo de vídeo, esse estilo de vídeo, hoje eu trago pra vocês testando base. Hoje eu tô trazendo a base da Dylos para testar aqui com vocês neste canal. Bom, gente, antes que eu comece falando um pouco mais sobre a base, tá? Eu já peço que vocês se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Deixa o like que me ajuda muito para poder o vídeo enviar para outras pessoas. E também, se vocês não me seguem lá no Instagram, vou deixar aqui, ó, o arroba aqui na tela para vocês irem lá e me seguirem lá no Instagram também, tá, gente? Sem mais delongas, vamos embora para mais um vídeo de maquiagem, que no caso é testando base. Bom, como outros vídeos que eu já fiz aqui de testando base, tá? Eu vou fazer a mesma pegada com esse teste, como vocês já assistiram. Se vocês não assistiram outros vídeos, vou deixar aqui na descrição, tá? Outros vídeos que eu já fiz de testando base. E vai ser tudo bem naquela mesma pegada. Tempo de duração que eu normalmente fico com uma base também, que é aproximadamente 4 horas. Então, assim, não vai ser nada mais que isso também, tá? Sempre naquela pegada dos outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal pra vocês, tá bom? Vou começar mostrando pra vocês um pouco da base, tá? Essa daqui é a embalagem dela de bisnaguinha, tá bom, gente? Como vocês conseguem ver. Ela vem dentro dessa caixinha aqui, tá? Ela não vem purinha desse jeito. Ela vem dentro dessa caixinha que tem várias informações sobre ela aqui do lado também, atrás, enfim. Bom, como eu falei pra vocês, ela é de bisnaguinha e vem 28 ml de base aqui pra vocês. É uma boa quantidade, tá? Antes de tudo, antes de começar com o teste, de fato, vou falar um pouco sobre o que ela promete, a descrição geral da base, tá? Essa base eu comprei aqui em uma cidade vizinha minha, tá? Eu paguei R$26 nela, foi o valor que eu paguei em uma lojinha física que tem na minha cidade vizinha. Mas eu vi lá no site da Dylos que ela está saindo por R$34,90, tá, gente? Sem o frete. Eu não fiz o teste do frete porque varia de cada cidade, né? Então, assim, eu moro na minha cidade, vocês moram na sua, então vai acabar variando o valor do frete. Ah, outro detalhe importante é que essa base, ela não é um lançamento recente, tá, gente? Ela já foi há mais ou menos um ano lançada, tá? A cor que mais deu certo pra mim foi a D.7 médio, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver ou se tá certinho aí, mas é a D7 médio que ficou melhor assim pra mim. Eu vou deixar também as informações na descrição da cor, valor, tudo certinho também, tá, gente? Pra não ficar nenhuma dúvida. Sobre o que ela promete, ela fala que ela é uma base de cobertura mate, tá, gente? Então, ela também promete 8 horas de hidratação, tá? FPS 15, tá, gente? É um FPS baixo. Assim, se vocês estão pensando em usar ela como um protetor com cor, ela não é um protetor com cor, gente. Ela é uma base. Ela tem um FPS 15, tá? Pra deixar bem claro aqui pra vocês. Se vocês forem usar ela durante o dia, com certeza é necessário estar utilizando um protetor solar antes, tá? Com um FPS mais alto, tá? Porque ela mesmo só vai dar aquele FPS dela que não vai proteger o seu rosto dos raios solares suficiente, né? Então ela também fala aqui que é uma nova fórmula e é uma nova fórmula mais sequinha e confortável no rosto. Então, assim, eu acredito que tinha uma fórmula antes dessa e eles aperfeiçoaram essa fórmula aqui dessa base. A questão da cobertura dela, o que ela promete de cobertura, ela não fala nem na embalagem, nem na caixinha, mas eu vi lá no site da Dylos, ela é uma base que constrói camada, então a cobertura vai de acordo com o que você quer, com o seu gosto. Se for uma cobertura mais alta, você aplica um pouco mais de base, se for uma cobertura mais média para baixa, vocês aplicam menos base. Então, assim, ela constrói camada. Vamos ver aqui também se ela vai construir camadas. Bom, gente, eles destacam também que na composição dela é livre de parabenos, sem óleo, com ácido hialurônico e resistente à água. Ela promete ser resistente à água, gente. Então, nós vamos fazer o testezinho de resistência à água, independente se ela prometesse ou não, a gente iria fazer. Mas já que ela promete, é aí que a gente vai fazer mesmo.
Enfim, gente, vamos fazer todos os testes. Bom, galera, falei tudo sobre a base, agora vamos de fato aplicar e ver como é que ela vai se sair na minha pele, tá? Gente, como vocês sabem, eu sempre faço a aplicação da base que eu vou testar. Um lado com a esponjinha e o outro lado com o pincel Kabuki, tá? Vou fazer isso novamente, tá? Vamos começar aplicando com o pincel Kabuki, tá? Eu vou tentar aplicar a quantidade de um lado também da mesma forma do outro. Primeiro eu vou aplicar desse lado, que é do pincel Kabuki. Vou aplicar diretamente no meu rosto. Deixa eu ver o cheirinho. Bom, gente, tem um leve cheiro de protetor solar. Bom, apliquei essa quantidade aqui e vou tentar aplicar essa mesma quantidade no outro lado quando eu for aplicar, tá? Pincelzinho Kabuki limpo, tá, gente? Não tem nenhum tipo de resíduo de outra base pra gente testar certinho. Ah, eu me esqueci de falar pra vocês, mas eu tô sem nenhum tipo de produto aqui no rosto, sem nenhum tipo de hidratante, prime, protetor, não tô com nada no rosto, só tá lavado mesmo com o sabão facial, que eu normalmente sempre lavo. E é basicamente isso, tá, gente? Bom, gente, tá vendo a diferença de um lado pro outro? A espalhabilidade dela é muito rápida, tá? Espalhei ela muito fácil e rápido. Como vocês conseguem ver, esse lado eu tinha uma manchinha aqui de 2 espinhas minhas, fora outras manchinhas. E assim, eu vi que a cobertura dela é bem levezinha, tá, gente? Já de cara, o que eu percebi nela, a espalhabilidade dela é bem fácil, ela espalhou super rápido. Eu coloquei uma boa quantidade, como vocês podem ver, de base. Como eu falei, espalhou super rápido, porém eu percebi que ela tem uma cobertura bem leve, tá? Depois que eu aplicar desse lado, eu vou vir aplicando mais um pouco desse lado pra ver realmente se ela vai construir camada sem abrir. Outra coisa, gente, o acabamento dela realmente é um acabamento mate, tá? Vendo que esse lado tá bem aquele glow, daquele brilho de oleosidade mesmo da minha pele, esse lado que eu não apliquei nada. E esse lado tá bem, tipo, como se eu tivesse aplicado um pozinho. Bom, o acabamento mate dela é lindo. Confortável, como ela falou aqui na embalagem, tá? Ela é sequinha realmente. Vamos fazer o teste de transferência também depois, mas assim, a princípio eu tô vendo que ela é uma base bem sequinha. O acabamento é um mate bem bonito, ela não é um mate que fica muito manchado nas linhas de expressão. Vamos aplicar desse outro lado com a esponja pra ver como é que vai ficar o acabamento desse lado, tá? Vou tentar colocar a mesma quantidade que eu coloquei desse outro lado de cá. Eu achei que ficou bem lindo com o pincel Kabuki, tá? Vamos ver aqui com a esponja. Bom, gente, eu apliquei desse lado aqui com a esponja e é impressionante. Desse lado ficou mais sequinho, ficou com o acabamento um pouco mais mate. E desse lado ficou com aquele glow. Deu aquele glow, ainda tá com aquele viço, né? Não é oleoso, não é uma base oleosa, não é. Ficou com aquele glow, com aquele aspecto mais de glow, tá vendo aqui? Como vocês viram aqui, ó, tem uma manchinha aqui de espinha também. Apliquei desse lado com a esponja, não cobriu 100%, ó, tem umas manchinhas aqui. A questão da cobertura, como eu falei pra vocês, gente, é uma cobertura leve, tá? Vamos ver se vai construir camada. E a única diferença que eu vi entre aplicar com o pincel Kabuki e com a esponja, a única diferença foi que achei que com a esponja a base teve um acabamento um pouco mais glow, um pouco menos mate do que esse lado aqui, tá vendo, gente? Apesar que aqui tá começando a ficar, eu não sei, não. Desse lado realmente, aqui olhando no espelho, realmente esse lado da esponja ficou com mais glow, com uma pegada um pouco menos mate do que esse lado aqui, tá, gente? A cobertura com o lado que eu apliquei com o pincel Kabuki foi um pouco maior do que o lado que eu apliquei com a esponja, tá? Com o pincel Kabuki tá um pouco menos aparente do que esse lado com a esponja, tá, gente? A diferença maior que eu senti entre aplicar com o pincel Kabuki e com a esponja foi a questão do acabamento, que com a esponja ficou um pouco mais glow do que com o pincel Kabuki, tá? Agora vamos fazer o teste com o papel higiênico, teste de transferência. Vocês estão vendo aqui, ó, não tem, tá todo limpinho, tá? O papel higiênico todo limpinho. Bom, gente, do lado do pincel Kabuki, olha isso aqui.
Só deu uma meladinha, bem pouca coisa aqui, ó, que eu não sei nem se vocês estão conseguindo ver. Bem pouca coisa, quase nada, meu Deus. Outro lado aqui, ó, esse lado foi o do pincel Kabuki. Ao contrário aqui desse outro lado, vamos dar esponjinha para nós ver se a transferência é a mesma. Ó, nariz, ó, e transfere nessa parte, né? Testa também. Aqui nas olheiras, queixo. Olha, gente, transferi um pouquinho mais do que com o Kabuki, tá? Pouquinho, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver bem pouquinho aqui? Tipo, quase nada, minha gente. Quase nada, gente. Agora vamos para esse teste aqui. Que é o teste que, assim, gente, na caixinha aqui ela promete. Se ela promete resistente à água. Resistente à água. Ela promete ser resistente à água e nós vamos ver aqui, ó. Vem uma chuva e cai lá fora. Pra escorrer. Tá vendo que tá escorrendo a água pura. Pura água. Ó, vou pegar aqui as gotinhas. Eu vou pegar o outro papel pra você ver outro limpo. Eu quero que vocês vejam. Que assim, ó, é limpo, tá, gente? É papel limpo, vamos ver. Resumindo, vocês podem se molhar, pode vir aquela chuva do nada. Você pega um papel que você tiver na sua bolsa, um pano, um negócio, você se enxuga. Pode até ficar com aquela mancha de água que bateu no seu rosto. Só que daqui a 2 segundos, acabou-se, bebê. Vou aplicar tudo com a esponja. Ó, apliquei uma boa quantidade, tá? Nos 2 lados do rosto. E vou espalhar tudo com a esponja, tá, gente? Apliquei essa segunda camada, tá? Com a esponjinha, como eu falei. Vocês se lembram que tinha umas manchinhas de espinha? Tinha não, tem umas manchinhas de espinha, tá? Aqui e ainda dá pra ver as manchas de espinha, tanto aí no celular, tanto aí na tela, como aqui também pessoalmente. Eu tenho também umas manchinhas de sardinhas aqui, ó, como vocês conseguem ver. Bem pouquinho, mas desse lado que também dá pra ver. Mesmo com uma segunda camada. Sim, gente, o acabamento que ficou também foi um acabamento muito bonito e realmente ela constrói camadas, tá? Eu achei sim que ela constrói camadas, tá vendo? Minhas olheiras e tal. Não fica um acabamento alto, mas ela consegue construir camadas. E aqui ficou um acabamento de leve para médio, ficou um acabamento um pouco mais alto do que a primeira passada, né? Vou ficar com ela umas 4 horas no rosto para ver como é que ela vai se comportar durante esse tempo. E é basicamente isso, tá, gente? Ó, gente, como aqui está aqui a base de frente, realmente de frente aqui pro sol. Eu não tô achando que ela tá marcando minhas linhas, tá, de expressão, principalmente nesse bigode aqui que eu tenho, minhas olheiras, ó, testa. Voltei, galera. Estou aqui de volta depois de 4 horas que eu fiquei com a base no meu rosto para mostrar para vocês como ela se comportou no meu rosto. Lembrando que eu não apliquei, antes de aplicar a base, eu não apliquei nenhum hidratante, nenhum sérum, nenhum protetor solar, absolutamente nada. Não aplico normalmente para realmente ver o efeito da base, né? Como a base se comporta no meu tipo de pele e no meu rosto. Gente, ao longo do tempo, né, ao longo do dia, ao longo das horas que eu fui passando, eu percebi que a cobertura dela, que já é uma cobertura leve, como eu falei pra vocês, foi ficando ainda mais leve, ela foi assentando no rosto e mostrando ainda mais as marquinhas, tá? Do meu rosto, como aqui no queixo, tá vendo que eu tenho bastante marquinhas de cravos pequenininho, que quando eu passei a base logo no início, cobriu, porém depois com o tempo foi mostrando mais um pouco, né? Acaba saindo um pouco mais a base. Em relação a marcar linhas de expressões, tá, gente? Eu sou nova, mas eu já tenho linha de expressões, principalmente esse bigodinho aqui que eu tenho, que marca muito. Base que são mate, acaba marcando. Base que são mais textura hidratante, uma pegada mais hidratante natural, também pega muito, também marca muito nessas linhas. E com essa base também não foi diferente. Porém, eu não achei que ela marcou tanto quanto, por exemplo, da última testando bases aqui, que foi a Melu, né? Com a base da Melu. Eu achei que a base da Melu até marcou mais esse meu bigode aqui do que essa, tá? Mas acabou que
marcou um pouquinho ainda, tá, gente? Lembrando que a base em si, qualquer tipo de base vai dar uma acumulada, principalmente se vocês não selam o seu rosto, tá? Se vocês não têm costume de selar também, é normal que acumule. E também, como eu falei, gente, eu não achei que acumulou muito, poderia ter até acumulado mais, marcado bem as linhas de expressão. No nariz saiu um pouquinho aqui, bem aqui em cima, mas foi pouca coisa. Aqui também nessa região estava mais cobertozinho, tinha mais cobertura aqui, principalmente nessa manchinha de espinha, mas acabou saindo aqui embaixo no queixo. Na zona T em si, saiu mais a base, sabe? Aqui também. Ela tá com essa textura mais oleosa, né? Por conta do tempo que vai passando. Minha pele é uma pele oleosa. Então, acaba realmente ficando mais oleosa a base, tá? Antes de finalizar o vídeo, gente, um detalhe que eu achei que logo nas primeiras horas, depois que eu apliquei, eu disse pra vocês que o cheiro dela é um pouco um cheiro de protetor, sabe? Realmente ela tem esse cheirinho, pelo menos eu achei, e nas primeiras horas eu senti o cheiro bem assim, no presente, sabe? Bem presente no meu rosto. E depois foi que foi passando mais aquele cheiro meio que de protetor, sabe? Então, assim, ela tem esse cheirinho, se vocês é meio sensível para a questão de cheiro, muito forte. Não é um cheiro forte, porém ela fica esse cheirinho e acaba prevalecendo ali até as primeiras horas, tá? Bom, gente, agora finalizando, né, o vídeo, eu gostei muito dessa base. Ela promete ter uma cobertura mate, realmente ela tem uma cobertura mate. A questão de ser sequinha e de ser confortável no rosto, dessa nova fórmula que eles apontaram, de ser sequinha e confortável no rosto. Pra falar bem a verdade, eu nem... Tipo assim, conforme o tempo foi passando, às vezes eu me esquecia que eu tava com base no meu rosto de tão sequinha que era, não ficou aquele negócio incomodando, sabe? Tipo, repuxando, como se a gente tivesse com algo na cara, assim, muito forte. Como eu falei, cobertura mate, realmente é uma cobertura mate. Pra quem tem pele oleosa vai amar muito, porque não fica aquele aspecto de rebocão, mas fica aquele mate, sai aquele aspecto de oleosidade no seu rosto. Realmente eu senti que ela tem esse fator de proteção, apesar de ser um fator de proteção baixo, como eu já falei, pelo cheiro dela já dá pra sentir que realmente ela tem esse fator de proteção. Então, assim, é uma vantagem para a nossa pele, para o nosso rosto, tá? A hidratação que ela promete, 8 horas de hidratação. Confesso pra vocês que eu não senti nenhuma base, assim, com uma pegada hidratante. Eu não senti ela seca, repuxando, mas, assim, dizer que é uma base hidratante, eu não achei que ela é uma base 100% hidratante, entendeu? A questão da cobertura dela, ela diz que constrói camada. Como eu mostrei aqui pra vocês, ela realmente constrói camada. Porém, se vocês estão procurando uma base com a cobertura alta, com certeza essa não é a base que vocês vão investir, tá? Porque ela tem uma cobertura mais leve, de leve para média. Se vocês, claro, reaplicar ela, ela vai dar aquela cobertura mais mediana. Porém, de início, assim, na primeira aplicada dela, como eu mostrei aqui pra vocês, a cobertura dela é bem leve, tá, gente? Então, assim, se vocês estão procurando uma cobertura mais alta, com certeza não é a base adequada aí pra vocês, tá bom? É isso, gente. Essas foram minhas considerações finais. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Fiquem todos vocês com Deus e até o próximo vídeo, tá? Lembrando, deixa o like, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram. E é isso, tchauzinho!